Olá, para você que ainda não é inscrito em nosso canal, pode se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações, pois estamos aqui, por vez ou outra, postando vídeos sobre assuntos mais diversos, especialmente na área da psicanálise, que é a área em que atuamos profissionalmente. Hoje vamos falar de um tema que é um tema que está na boca do povo já há alguns meses, diante desse processo de pandemia em que estamos vivendo. E a histeria. Histeria é uma palavra que está na boca do povo, que está sendo cada vez mais comentada, cada vez mais falada e principalmente não pensada. No que isso significa, de onde vem a palavra histeria, como nós estamos conceituando a histeria neste momento. Como nós estamos conceituando como um drama, como pessoas que fazem drama, não, quando digo nós estamos conceituando, eu quero falar de uma parte da massa, não todos, porque eu, enquanto psicanalista, não irei conceituar a histeria apenas como um acesso dramático em determinadas situações, apesar de nós termos os sintomas clássicos da histeria nos estudos que o Freud colocou, também este aspecto de acesso dramático. Vamos ler na revista Psique, edição 160, página 82, um artigo do Guido Arturo Palomba, que é psiquiatra forense e membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo. Por onde anda a histeria? Um título do artigo dele, muito interessante. A mudança de muitos termos na literatura científica altera também o entendimento da psiquiatria moderna. Quanto perdemos com isso? Uma pergunta que ele faz. Iniciando o artigo, ele diz assim: é impressionante o transtorno cultural que os catálogos de doenças mentais causam à memória histórica, à psicopatologia e à ciência psicológica psiquiátrica. Sim, estamos nos referindo à Classificação Internacional de Doenças, CID, alguns chamam de Código Internacional de Doenças, e ao seu arremedo americano, Manual Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, praticamente hoje universalizados, que se tornaram as bíblias, entre aspas, da psiquiatria e psicologia, em detrimento dos livros textos escritos por sábios pensadores que se dedicaram ao conhecimento das profundezas da mente humana. Os dominantes, com todo o respeito, catalogões, ficam a uniformizar a linguagem e os critérios nosológicos. A nosologia é a parte da medicina que estuda e classifica as doenças. Simplesmente nivelaram o conhecimento da psicologia e da psiquiatria por baixo. Impõem nos termos impróprios as regras da taxonomia, que é a ciência ou técnica da classificação. Em biologia, nós temos a taxonomia, que é a classificação dos seres vivos, das espécies. Impõe nos termos impróprios as regras da taxonomia, bem como atropelam os mais comezinhos conceitos da psicopatologia e, de quebra, já implodiram a história. Ironicamente, por isso, nela entrarão. Fazem lembrar aqueles bárbaros radicais terroristas do Oriente Médio que dinamitaram os milenários templos profanos e sagrados da cidade de Palmira, em nome de algum bem maior para eles. Em 2015, alguns jihadistas, ali, terroristas fundamentalistas, de uma guerra santa, bombardearam, dinamitaram templos, ao Deus Baal, na cidade de Palmira, na Síria, duas mesquitas em que eles consideravam que ocultamente eram ali realizados cultos pagãos,
né? E o Guido Palomba coloca aqui uma comparação, né, de que assim como esses fundamentalistas, né, do terror implodiram esses prédios e que se tornaram pela Unesco as ruínas desses prédios patrimônios da humanidade, colocou-se também, né, aqui a comparação que a psiquiatria estaria implodindo aí a questão de toda a história, né, da construção da psicologia contemporânea e da construção dos conceitos da psicopatologia e do exercício em si a partir desses conceitos, né, para a prática da psicologia e da medicina psiquiátrica. A CID e o DSM procederam da mesma forma em relação à histeria. Os alunos e os profissionais mais novos talvez nunca ouviram essa palavra, embora represente uma das mais velhas perturbações da saúde mental conhecidas do homem, cujo nome vem de Istel, útero, porque no Velho Egito, passando por Hipócrates e por Galileu, chegando à Idade Média, pensava-se que era mal que acometia tão somente as mulheres. Foi Sydenham, 1624 a 1689, quem descreveu com sutileza as suas manifestações clínicas, além de ter afirmado que pode afetar também os homens, pois a patologia não está na dependência do útero. E foi no século XIX que a histeria teve grande impulso científico, a começar com Jean Charcot, 1825 a 1893, e a escola da Salpêtrière, sem esquecer, é claro, de Sigmund Freud, 1856 a 1939, o pai da psicanálise, que baseou suas primeiras obras justamente na histeria. Depois vieram muitos outros grandes, os quais não serão aqui citados, pois a rigor não existe escritor de nomeada que não abordou o milenar mal, suas manifestações, formas clínicas, métodos de tratamento, etc. Mas, como dito no início, com a vinda da CID e do DSM, neles não se lê uma linha sequer sobre histeria, nem do índice remissivo consta. Porém, como é impossível não existir na prática clínica manifestações histéricas, o que fizeram foi rebatizar algumas de suas características, renomeando a patologia como transtorno disruptivo, DSM-5, e transtorno dissociativo, CID-10. Por que não manter o milenar termo? É a decadência da psiquiatria moderna, cuja nomenclatura tradicional não vende mais remédios. Ele aqui, ao final, faz uma crítica a essa questão de que muitos pacientes reclamam, né, de que quando vão a um médico psiquiatra, eles têm a infelicidade, muitas vezes, de não serem escutados, de o psiquiatra não agir como também um terapeuta, fazer uma psicoterapia e ouvir e logo depois pegar a caneta e anotar no bloco de receitas a medicação que será, na verdade, experimentado por aquele paciente e que poderá ou não dar resultados dentro de um tempo de curto, médio ou longo prazo. Né? Há pessoas que vivem indo a psiquiatras e trocando medicamentos. Isso, claro, não tira o mérito, quem seria eu para dizer algo nesse sentido, do médico psiquiatra, no sentido dele ter os conhecimentos necessários para que a partir da escuta possa identificar as causas. Alguns pedem exames detalhados e assim, melhor identificando falta de determinadas substâncias no organismo do paciente, indicar
né, receitar, prescrever a medicação, né, que aquele paciente esteja necessitando. Porém, nós não podemos esquecer de que só a medicação em si não vai resolver os quadros. E no que hoje, como o Guido Arturo Palombo coloca aqui, de que transtorno disruptivo e transtorno dissociativo são algumas, tem, né, esses nomes, essa classificação, algumas das características da histeria, né? Nós temos então o seguinte: quais são os sintomas da histeria? Vamos por partes para nós chegarmos à compreensão do todo neste momento, fazendo um processo um tanto quanto cartesiano aqui, né? Sintomas da histeria, né? Os seus sintomas clássicos nas classificações clássicas do Freud, por exemplo, em estudos sobre a histeria, nós temos sensação de sufocação, tosse, acessos dramáticos, paralisia dos membros, desmaios, incapacidade repentina de falar, perda da audição, esquecimento da língua materna, vômitos persistentes e incapacidade de ingerir alimentos. Obviamente, esses sintomas nos fazem lembrar de alguns sintomas próprios de determinados transtornos, de determinadas síndromes que vemos hoje, como, por exemplo, a síndrome do pânico, né? A pessoa tem sensação de sufocação, é um acesso dramático, muitas vezes perde a fala. São características, né, da síndrome. E quando ele fala aqui dos transtornos disruptivos, o que os transtornos disruptivos têm, né? Quais são os seus sintomas, o que acontece nesses casos? Os transtornos disruptivos compostos do transtorno opositor desafiador TOD e do transtorno de conduta TC são distúrbios psiquiátricos que apresentam como característica principal um modelo repetitivo e persistente de conduta antissocial, agressiva ou desafiadora. O indivíduo repetitivamente, constantemente e persistentemente, ele não tem uma conduta social que seja aquela que é a considerada adequada a uma boa convivência, que foi realizada dentro dos aspectos do desenvolvimento, né, cultural de nossa sociedade. E ele sempre desafia, ele sempre está nesse desafio se colocando como também um agressor, faz isso de forma agressiva, né? Essa é uma característica da histeria, pois que o Freud, em estudos sobre a histeria junto ao Joseph Breuer, colocou que as causas da histeria, além das questões da sexualidade envolvida, também era o fator da não aceitação da conduta e da imposição de comportamento que se queria, né, em colocar, e a sociedade impunha que se colocasse, a família colocasse isso para os filhos, para as filhas. E isso era motivo, era causa para esses acessos que não eram expressados em palavras, então vinham sintomas para dizer que estavam desafiando. Então nós vamos ter diversos acessos dramáticos, nós vamos ter paralisia de membros, vamos ter esses sintomas que nós vemos aqui. E essa agressividade também faz parte. Só que hoje, com o desenvolvimento da cultura, compreende-se, claro que compreendemos, que o fator, não é, liberdade de expressão
faz com que agora esses sintomas já não sejam somente silenciosos na sua linguagem corporal, mas que se expressem em palavras, né, e em ações sociais. Nós temos também aí o transtorno dissociativo, né, onde se tem a questão das intrusões espontâneas na consciência, com perda da continuidade da experiência, incluindo sentimentos de desprendimento do self, despersonalização, self aí, né, é uma expressão em inglês que quer dizer o si mesmo, né, o Jung usou muito dessa expressão, o Freud usa desta expressão, né, muitos consideram que seja um termo propriamente junguiano, não é, o Freud usou desta expressão, né? E ele se despersonaliza, quer dizer, cadê a sua identidade, né? Então, tem o transtorno dissociativo e dentro do transtorno dissociativo nós temos o transtorno dissociativo de identidade também. E temos também a questão do desprendimento, né, do self, essa despersonalização e ou do ambiente, a desrealização, isto é, e fragmentação da identidade, né? A pessoa se desrealiza, ela rompe com a realidade, né, naquele momento, ela passa a não ser ela, conforme nós conhecemos, conforme nós identificamos. Se torna uma pessoa sem identidade. Não há nem a questão das transtornos de personalidades múltiplas, né, que tá também vem a estar dentro do quadro, mas não é, né, o caso aqui. E tem a perda da memória em relação a informações pessoais importantes, a chamada amnésia dissociativa. A pessoa perde a memória, ela não se lembra de informações pessoais importantes, como onde mora, quem são seus pais, quem são seus filhos, se caso há filhos, seu próprio nome. É uma situação muito traumática vivenciar esse processo. E é justamente o fato de se ter uma situação traumática, é justamente porque eu falei a palavra traumática aqui, e é justamente as causas para esse processo, né, que chamemos de histeria, que chamemos de transtorno disruptivo, que chamemos de transtorno dissociativo, não importam os termos, né? Não, nós precisamos entender a respeito das palavras, é claro, precisamos definir, precisamos conceituar, mas isso não faz com que nós tenhamos que nos apegar a estas expressões. E uma das coisas que a gente precisa colocar, né, para nós explicarmos bem essa condição de sintomas histéricos na atualidade, né, e que vemos muito isso, por exemplo, nos determinados debates e discussões, quando determinados pacientes nos vêm à clínica e colocam para nós, né, os acessos dramáticos, seja na fala desses pacientes em relação a outros, seja na fala desses pacientes em relação a eles próprios, né? E alguns se levantam, representam, fazem gestos, principalmente nesse momento político em que o país está vivendo. E a isso nós podemos colocar como parte de um sintoma, vindo de uma histeria. Pensamos que sim. Por outro lado, também pensamos que os traumas vivenciados, e vamos entrar nessa questão agora, né, de acidentes, determinadas brigas familiares intensas, são tão fortes que vêm a promover essa chamada crise histérica, ou vem a desencadear esses transtornos disruptivos, esses transtornos dissociativos no ser humano. Então nós temos aí essa possibilidade,
sim, como diz o Guido Arturo Palomba, de falarmos de histeria no seu aspecto clínico, sem que isso seja antiquado, sem que isso nos coloque como psicólogos, psicanalistas, médicos, né, aqueles que atuam nessas áreas, como desqualificados, desatualizados, né? Se não desqualificados, desatualizados. Não, ele diz que não, né? Isso, pelo contrário, quem acaba fazendo um desserviço à psicologia, à psicanálise, à psiquiatria, é justamente estes que buscam somente ir classificando, né? Colocando a psiquiatria como uma ciência taxonômica, né? Uma ciência de classificação de psicopatologias, mas resultados, tratamentos específicos. Por exemplo, nos casos dos transtornos disruptivos e transtornos dissociativos, vários fármacos já foram utilizados, né? Lomatrigina, fármacos que fazem a harmonização de serotonina, e, enfim, diversas possibilidades, ansiolíticos e outros, antidepressivos também foram utilizados, mas as pesquisas dizem ainda sem grandes resultados, sem efeitos que venham a dar uma esperança de que realmente aquela pessoa vai estar curada daquele mal. E como é algo da existência humana, como é algo da própria dinâmica da vida, e na dinâmica da vida ocorrências como acidentes, como brigas familiares, como violências urbanas, podem acontecer. Nós estamos sujeitos a isso enquanto seres existentes no mundo. E nós vamos também colocar que, além de uma possível medida farmacológica a ser usada nesses casos, nós temos as medidas terapêuticas, né? E quais nesses casos haveriam de auxiliar, né, na melhoria do quadro desses pacientes. Nós temos as técnicas cognitivas, né, hoje muito abrangentes, muito colocadas, que podem ajudar a bloquear os pensamentos obsessivos sobre o estado mental, sobre o estado irreal de ser, né? A pessoa tem a característica de viver num estado de irrealidade do seu ser, e a partir de pensamentos obsessivos sobre isso. Então, bloqueando esses pensamentos obsessivos, esse estado irreal de ser começa a ser deixado, né, de lado, porque o pensamento racional vai colocar a pessoa para a realidade. Outra questão é dentro, né, da teoria psicanalítica, Freud coloca a teoria psicodinâmica. E essa terapia psicodinâmica, ela traz, né, o que? Ajuda os pacientes a lidarem com sentimentos negativos, aos conflitos subjacentes, né, que estão ali no íntimo do ser, né, também que fazem aflorar, né, igualmente esses transtornos, ou experiências que tornam certos afetos intoleráveis para o self e que dessa forma são dissociados, né? O mecanismo de defesa é dissociar, porque o si mesmo, a individualidade não admite certos afetos, não consegue, como uma pessoa, por exemplo, conseguiria, seja homem, mulher, que tenha sofrido um abuso sexual na infância, na adolescência, e convive com essa pessoa e não se sabe disso, não se tem, né, a possibilidade de falar sobre isso, porque não se aceita a respeito disso. Como ela vai construir, nesse exemplo, estudando um afeto para com aquela pessoa? Ela vai dissociar, pode haver
esse transtorno disruptivo, esse transtorno dissociativo, e ela não realizar, então, essa questão afetiva, né? Porque é intolerável para ela, é insuportável, né? Por isso precisamos prestar bastante atenção nas crianças e adolescentes em relação às suas reações para com determinadas pessoas, especialmente adultos. Precisamos prestar atenção porque nós sabemos que, por exemplo, os casos de pedofilia, a sua maior parte são dentro da família, né? Infelizmente. Outra questão que pode ajudar aí na questão terapêutica é rastrear o momento e rotular o afeto e a dissociação. Nas sessões de terapia funcionam bem para alguns pacientes, isto é, identificar. Eu tenho estudado filosofia clínica e dentro dessa proposta, que a gente pode usar como ferramenta dentro da teoria psicodinâmica, da teoria psicanalítica para auxiliar o paciente, o Dr. Lúcio Pachter, que fundou a filosofia clínica, ele fala da questão da historicidade, né? Enquanto ele também é formado em psicanálise, o Dr. Lúcio Pachter. Ele fala a questão da historicidade, ao contrário do Freud, que coloca a associação livre, né, o falar livremente, e daí nós, psicanalistas, acessamos a partir da escuta o inconsciente, a escuta até do que não está sendo dito, né? O inconsciente da pessoa. Ele fala da historicidade, a pessoa fazer um relato cronológico de sua vida e daí se identificar pontos. Essa questão do rastrear o momento, né, eu penso, tem muito a ver com essa questão da historicidade. A pessoa vai falando o que foi acontecendo, vai relatando de forma cronológica, rastreia-se aquele momento. A partir daí, pode-se rotular o afeto e a dissociação no sentido de, para o intelecto do paciente, ele, né, ou ela se sentir mais informado e com maior senso, né, do que aquilo representa, né, para ele, né, paciente, para ela, paciente, e assim dar a si próprios a sua percepção de como aquilo foi construído e qual o momento em que irrompe aquele transtorno, a fim de que eles venham a prestar atenção em cada ação sua, em cada sentimento, e aí se liga a teoria psicodinâmica, né? É muito interessante nós fazermos essa integração de conceitos, essa integração de autores, de teorias, porque isso nos dá mais ferramentas para o trabalho terapêutico, nos dá mais ferramentas para que nós venhamos a estar cada vez mais capacitados e cada vez mais empáticos no cuidado com aqueles que nos procuram em clínica, né? É muito útil nós estarmos não nos prendendo a conceitos e autores, mas sim abarcando, né, as suas premissas, que as premissas, por exemplo, do Freud, do Jung, é de que a psicanálise ela não é uma teoria parada, ela é dinâmica, ela sempre está voltando-se para o olhar para a sua própria teoria, para remontar a sua teoria, para reconhecer suas falhas e para estar caminhando dentro da atualidade, e não para que nos prendamos apenas ao que eles falaram como se fossem verdades absolutas. Esse erro que nós não devemos entrar para não cairmos na dinamitação, não dinamitarmos, não bombardearmos toda uma construção teórica por ficarmos aprisionados
nela, porque essa construção vai se fazer no decorrer do tempo. E a psicanálise é algo que precisa constantemente, toda prática terapêutica precisa constantemente estar sendo reinventada. E essa reinvenção se dá na clínica, no processo, né, terapeuta-paciente, onde nós vamos estar realizando ali esse diálogo terapêutico, e que muito deve colaborar para o auxílio do outro que ali está à nossa frente. Fiquem bem.